Olá pessoal, nesse nosso vídeo vamos tratar sobre a dilatação térmica dos solos. Se nós procurarmos no dicionário o que é dilatação, lá vai ter que dilatação é o aumento de extensões, proporções, alargamento e ampliação. Você já deve ter se perguntado por que os fios de energia eles ficam um pouco moles, como se fosse formando uma rede. Ou então por que além do trem existe uma separação. Ou por que as pontes também não são contínuas, tem uma pequena separação entre elas. Isso tudo tem a ver com a temperatura e as moléculas que formam esses corpos. Porque nós sabemos que quando nós aumentamos a temperatura, essas moléculas aqui, elas vão ficar mais agitadas e, por consequente, elas vão também ocupar um espaço maior. Então, isso que nós chamamos de dilatação. Elas aumentam o espaço. E quando a minha temperatura diminui, as moléculas ficam menos agitadas, e elas, por conseguinte, também vão ocupar um espaço menor. Então, elas se afastam quando a temperatura aumenta e elas se juntam quando a temperatura diminui. Cada corpo, ele sofre esses efeitos da temperatura de uma maneira diferente, porque cada um tem o seu coeficiente de dilatação. O que é o coeficiente de dilatação? É uma constante de proporcionalidade que determina o comportamento de um material quando ele sofre variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação ele pode ser de três tipos. Pode ser linear, que eu represento pela letra grega alfa. Ele vai ser superficial, que é a letra grega beta. Ou ele vai ser volumétrico, que é a letra grega chamada de gama. Então, aqui são os três tipos de coeficiente de dilatação. E tem uma relação entre eles. O meu coeficiente de dilatação alfa, que é o linear. O beta, ele vai ser igual 2 vezes o alfa. E o gama, que é o volumétrico, ele vai ser 3 vezes o alfa. Então, isso aqui é a relação entre os coeficientes de dilatação. Outra coisa sobre esse coeficiente de dilatação é que quanto maior for o coeficiente, mais sensível vai ser o material sobre as mudanças de temperatura. Então, maior coeficiente, então o material vai ser mais sensível. Ou seja, pegando aqui como exemplo, alumínio. O alumínio ele tem um coeficiente de dilatação bem alto. Então, ele vai ser aquecido mais rapidamente do que, por exemplo, o ferro, que tem um coeficiente um pouco menor do que o do alumínio. Então, isso aí é a relação entre as dilatações. Como eu falei, existem três tipos: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. A dilatação linear, que é a primeira, é a que nós vemos que ela acontece em linha reta, uma linha. Então aqui eu tenho uma linha com comprimento inicial L0, e uma temperatura inicial T0. Ela vai sofrer um aquecimento e vai adquirir uma temperatura final T e também vai ter uma variação do seu comprimento. Então, se eu forneço a temperatura, se eu forneço calor, aumento a temperatura, então o comprimento vai aumentar. Mas se, ao contrário, eu pegar e retirar calor, diminuindo a temperatura, então esse comprimento vai diminuir. Como que eu faço a variação dessa temperatura? Todos sabem, eu vou colocar aqui no meio que ela vai servir tanto para linear,
superficial e volumétrica. Então, para calcular a minha variação de temperatura, que é ΔT, basta eu subtrair a temperatura final menos a temperatura inicial. Lembrando que essa temperatura ela pode estar tanto em graus Celsius ou então ela pode estar em Kelvin. Então, a minha temperatura ela pode ser medida dessas duas maneiras, ou graus Celsius ou Kelvin. Então, eu tenho aqui um corpo com comprimento inicial e eu tenho também o comprimento final. O meu comprimento final, que é o L, vai ser igual ao comprimento inicial mais a variação do comprimento. Na dilatação superficial é a mesma coisa. Eu tenho aqui uma superfície inicial A, sofre aquecimento e eu vou ter uma superfície final aqui que eu botei AF. Vejam que eu também tenho uma variação de comprimento. Então, meu comprimento final aqui também vai ser o comprimento inicial, ou a superfície inicial, mais a variação da superfície, ΔA. E o volume também. Meu volume final vai ser o volume inicial mais a variação do volume. O que difere cada uma dessas aqui? A linear, eu tenho uma dilatação em uma única dimensão, linha. Na superficial são 2 dimensões e na volumétrica são 3 dimensões. Como é que eu calculo essa variação do meu comprimento? A variação do comprimento, que é ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a minha variação de temperatura. Então, é assim que eu faço o cálculo da minha variação de comprimento. E serve também aqui para a variação da superfície. ΔA é igual a superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vezes a variação de temperatura. E o volume é a mesma coisa. A variação do volume é igual ao volume inicial vezes γ, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Aonde esse meu comprimento aqui, ó, o L, ele vai ser medido em metros. A minha área é metros quadrados. E o volume, nós vamos usar metros cúbicos. Então, aqui é a unidade para o volume. Nós podemos dizer ainda que o meu comprimento final vai ser dado por L0 mais a variação do comprimento. Mas nós sabemos que a variação do comprimento, que é isso aqui, ó, é essa formulazinha aqui, ó. Certo? Então, a minha variação de comprimento, ó, comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. Então, meu comprimento final vai ser igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes ΔT.
E essa relação também vale aqui para a área. Área igual a área inicial vezes 1 mais beta vezes ΔT. E para o volume, que o volume é o volume inicial vezes 1 mais gama vezes ΔT. Então, assim, estão feitas todas as fórmulas para eu calcular a dilatação nos sólidos, seja ela linear, superficial ou volumétrica. Lembrando que, quando eu vou usar cada uma dessas fórmulas, de acordo com a questão, então você vai saber quando vai usar cada uma delas. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos fazer questões resolvendo cada um desse tipo de dilatação.